Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Daniel e, pela graça de Deus, sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Eu quero hoje convidar você para que nós hoje estudemos a nossa lição de número 4 do terceiro trimestre de 2020. Eu quero convidar você para que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu gostei e te peço que você deixe nos comentários a sua opinião sobre esta aula. Pois bem, a nossa lição de hoje traz como tema: a construção do templo enfrentou oposição. A nossa verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E o nosso texto áureo está em Neemias capítulo 4 e versículo 6, e diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 4, versículos 7 e 9, versículos 11 a 13, versículos 15, 16, 21 a 24. Eu quero pedir que você leia esse texto em sua casa, em sua Bíblia. Nós não iremos fazer essa leitura agora, para que esse nosso vídeo não fique muito longo. A nossa lição de hoje traz 4 pontos principais e os seus respectivos subpontos. O nosso primeiro ponto diz: os alicerces do templo são lançados. O nosso segundo ponto diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. O terceiro ponto: como se explica a falta de resistência dos judeus. E o quarto ponto: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Introduzindo a nossa lição, nós precisamos lembrar da nossa lição de número 3, a lição passada, que tratava a respeito da renovação do altar. E nós vimos nessa aula, se você não assistiu, eu te convido a assistir. Nós temos em nosso canal a aula de número 3. Nós vimos que o despertamento verdadeiro conduz o crente, conduz o servo de Deus a renovar o seu altar, a voltar-se para a presença de Deus através do sacrifício eterno e perfeito de Cristo. Aconteceu a renovação do altar físico pelos judeus quando eles voltaram para a sua terra natal, para Jerusalém. O altar foi restaurado, os sacrifícios voltaram a acontecer. A festa dos tabernáculos foi executada mais uma vez. A vida espiritual, no seu âmbito cerimonial, estava voltando a funcionar para o povo de Jerusalém. Contudo, eles ainda não haviam reconstruído o seu templo, que é o lugar separado por Deus para a congregação do seu povo e para a adoração do seu nome. Em nosso primeiro ponto, nós iremos tratar de quando os alicerces do templo foram lançados. Nós temos nesse primeiro ponto a presença de 2 subpontos. O subponto de número 1 diz: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Quando os judeus voltaram para a sua terra natal, o rei Ciro havia também feito uma concessão para que eles pudessem também trazer materiais, tesouros, que fossem utilizados na reconstrução do templo do seu Deus. E nós vimos que Ciro fez isso porque foi tocado, foi despertado pela mão do Senhor. Com esses materiais em mão, os judeus tinham o necessário para fazerem o lançamento dos alicerces do templo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando procederam assim, eles o fizeram com uma grande solenidade, uma grande cerimônia de gratidão e de adoração ao Senhor. E o texto bíblico mostra que os sacerdotes estavam presentes, os levitas estavam presentes,
adorando e glorificando ao Deus de Israel, porque ele os havia trazido de volta para a sua terra e agora o seu templo estava sendo reedificado. Nosso subitem 2, subponto 2 do primeiro ponto diz a reedificação do templo. E nós vamos encontrar em nossa lição que isso foi possível graças ao despertamento produzido pelo Senhor através do Espírito Santo no coração de um rei ímpio, que era o rei Ciro. Nós não temos evidências bíblicas de que este homem converteu-se a Deus e se tornou de fato um servo do Senhor. Contudo, nós podemos afirmar com toda certeza que Ciro foi levantado por Deus para este momento. E nós não devemos nos assustar ou não devemos ficar sem entender isto. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que Deus inclina o coração dos reis para onde Ele quer. Deus faz com os líderes, com as autoridades, como Ele quer. Não devemos, porém, acreditar que quando uma autoridade age de maneira ímpia é porque Deus a está conduzindo. Quando ela age assim é porque a sua própria natureza caída, a sua própria carne a está conduzindo. Mas quando uma autoridade age em direção à vontade eterna de Deus, é porque Deus a está conduzindo para aquela finalidade. Porque não podemos deixar de acreditar que o nosso Deus ele está no controle da história do homem, no controle das nações, no controle de tudo. Ele nunca perdeu e jamais perderá o controle. A lição mostra ainda nesse nosso subponto que o trabalho do Espírito Santo é indispensável quando Deus deseja despertar o seu povo e trazê-lo assim de volta para a sua presença. A letra A diz: o Espírito Santo quer salientar que a pessoa de Jesus deseja edificar a sua igreja. O próprio Senhor Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Letra B, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja, pois a igreja é a morada de Deus. E letra C, o Espírito Santo deseja adestrar a igreja, deseja preparar a igreja para a batalha que vem, para a obra, para a labuta no reino de Deus. Tudo o que o Senhor deseja fazer em nós, igreja, Ele faz através da pessoa do seu Espírito. Então não percamos o Espírito, queridos. Não entristeçamos ao Espírito, como a Bíblia diz. Não apaguemos o fogo do Espírito, mas tenhamos sempre uma vida cheia do Espírito Santo, um coração transbordante da presença e da alegria do Espírito Santo. Se lembre que nós, igreja, somos batizados no Espírito Santo para que nós façamos a obra de Deus com mais fervor, com mais graça, com maior capacitação, e assim os efeitos de nossa pregação são maiores, melhores e mais profundos por causa da unção do Espírito Santo sobre nós. O nosso segundo ponto trata da oposição dos samaritanos. O segundo ponto diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E dentro desse nosso segundo ponto nós encontramos dois subpontos. O primeiro explica quem são os samaritanos. Como você deve ser conhecedor por ser aluno da IBD, os samaritanos são uma mistura de povos. Quando o rei da Assíria levou o reino do norte, o reino de Israel, cativo para o seu reino, para a Assíria, ele trouxe gentes, pessoas de várias nações e as espalhou em Samaria, que era a capital do reino do norte. E essa miscigenação de raças, de culturas, de povos, inclusive com judeus, com alguns judeus, deu origem ao povo samaritano.
Este povo alegava que servia ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, ao mesmo tempo que servia aos deuses de seus ancestrais, aos deuses dos pagãos. Estes são os samaritanos na Bíblia. E você deve lembrar-se de diversas histórias que nós temos na Bíblia, onde nós percebemos um certo preconceito que havia, uma certa disputa racial que havia entre os judeus e os samaritanos. Nosso segundo subponto, dentro do segundo ponto, diz: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Primeiramente, eles se dirigiram até os judeus e lhe fizeram uma proposta: deixa-nos trabalhar com vocês, porque assim como vocês, nós adoramos ao Deus de vocês. Só que, sabiamente, a liderança dos judeus não aceitou a essa proposta, porque sabia que seus intentos eram malignos. Com a negativa dessa proposta, os samaritanos então tramaram outras maneiras de atrapalhar a execução da obra da reconstrução do templo do Senhor. E conforme nós lemos, eles enviaram uma carta ao rei da Pérsia para que ele mandasse que a obra fosse interrompida. Uma carta permeada por mentiras, calúnias, falsas acusações, falsos testemunhos, e infelizmente o rei veio a dar ouvidos a essa escritura, a essa carta, e enviou da Pérsia uma carta para Jerusalém, para que aquela obra fosse interrompida, como de fato aconteceu pelo período de 15 anos. Até que um novo rei surgiu, que foi o rei Dario, e a obra foi retomada. Esse assunto da retomada nós iremos ver na nossa próxima aula com o querer de Deus. O nosso terceiro ponto nos traz uma pergunta: como se explica a falta de resistência dos judeus? Porque eles foram atacados por seus inimigos, os samaritanos, atacados de maneira caluniosa, a obra foi embargada, foi interrompida. Como se explica essa reação por parte dos judeus? A lição traz, dentro desse nosso terceiro ponto, 3 subpontos, os quais nós iremos discorrer nesta aula. O primeiro diz: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar que a construção continuasse. O nosso comentarista, que é o pastor Eurico Bergsten, defende isso, que os judeus deveriam, de fato, ter recorrido ao rei, porque se o rei da Pérsia, que na época em que a liberação ocorreu foi o rei Ciro, se o rei Ciro havia dado a permissão, e não somente a permissão, mas também havia dado concessão de materiais, se ele havia permitido que a obra de reconstrução do templo fosse executada, os judeus, ao serem ameaçados pelos samaritanos, deveriam recorrer ao rei para que a obra pudesse continuar. Nosso segundo subponto diz o seguinte: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. E observe isso. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Foram ameaçados pelos seus inimigos, foram amedrontados pelos seus inimigos, mas deveriam sim ter buscado a face de Deus. Nós encontramos nessa aula alguns exemplos bíblicos de autoridades que, ameaçadas, recorreram a Deus e obtiveram a vitória. A lição traz, na letra A, o exemplo do rei Ezequias, que foi cercado pelo exército do rei da Assíria, mesmo estando em grande angústia, em grande aperto, ele recorreu ao Senhor e Deus deu a ele a vitória sobre os seus inimigos. A lição também traz o exemplo, na letra B, do rei Jeosafá, que também em grande angústia, ameaçado pelos amonitas, ameaçado pelos seus inimigos, recorreu ao Senhor e nem precisou lutar, porque Deus deu a ele a vitória.
Lembre-se de que nós precisamos, em primeiro lugar, recorrer ao Senhor. Antes de ouvirmos as ameaças do nosso inimigo, devemos lembrar de que Deus continua ao nosso lado, disposto a nos conceder a vitória. O nosso terceiro subponto dentro deste terceiro ponto diz: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Aí está a raiz do problema. Não era porque eles de fato deveriam parar. Não era um motivo meramente político, social, econômico. Mas o real motivo para o embargo daquela obra era de ordem espiritual. A lição traz duas letras, a letra A e a letra B. Na letra A, a lição diz: Zorobabel, que era o governador da época, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Tenhamos cuidado com isso. Recebemos de Deus uma grande missão para cumprir. Todos nós, servos do Senhor, somos comissionados, somos pregadores da palavra, precisamos dar o nosso testemunho, precisamos executar o nosso ministério, mas lembremos que não é por força e nem por violência, como diz a Bíblia, mas é pelo poder do Espírito. Não confiemos em nossas próprias forças, mas confiemos no poderoso Espírito Santo. A letra B diz o seguinte: Josué, o sumo sacerdote líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Essa verdade aparece no livro de Zacarias, capítulo 3, verso 3. O sumo sacerdote estava com as suas vestes manchadas. Isso é símbolo de pecado na vida religiosa deste homem, em sua vida espiritual. E como o povo haveria de voltar ao trabalho, de ter ânimo para trabalhar, se o seu principal líder religioso estava com a sua santidade comprometida. Meus queridos, precisamos atentar para isto. O Senhor quer nos usar. O inimigo se levanta e Deus quer nos usar, mas para que nós vençamos a ameaça do inimigo, precisamos viver em santidade, estar com as nossas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro, e assim é certo que a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. O nosso quarto ponto diz o seguinte: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Dentro deste nosso quarto ponto, nós encontramos 3 subpontos. O primeiro diz: a tristeza dos judeus. Imagine, o povo havia voltado para a sua terra depois de 70 anos em cativeiro. O povo havia sofrido difíceis dias e agora estava de volta à sua terra. Era como se fosse um sonho para aquelas pessoas. Receberam a autorização de reconstruir o seu templo. E, quando menos esperam, o inimigo se levanta e a obra é interrompida. Certamente o coração daquele povo ficou tomado pela tristeza. O nosso segundo subponto diz: a alegria dos samaritanos. Em contraste com a tristeza dos judeus, os inimigos se alegraram, porque a obra do Senhor foi interrompida. E isto ainda acontece, meus irmãos. O inimigo das nossas almas e aqueles que se fazem inimigos do reino de Deus têm se alegrado quando homens e mulheres de Deus deixam de resistir e lutar contra o mal. Mas lembremos disso, Deus deseja nos dar a vitória. Não desistamos, porque o Senhor está conosco. Nosso terceiro subponto trata do desânimo dos judeus. Ameaçados por seus inimigos, o povo desanimou. A lição traz uma fala bem interessante. Ouça isso. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. O inimigo de nossas almas se utiliza do desânimo para interromper a obra que estamos fazendo.
Eu creio que através desta lição o Senhor hoje vai renovar o teu ânimo, para que você se levante mais uma vez e continue a fazer a obra que Deus entregou em tuas mãos. Nós encontramos aqui ainda, continuando a nossa aula, a nossa letra A diz o seguinte: alguns conformaram-se pensando que talvez não era ainda a vontade de Deus, conforme escreve o profeta Ageu no capítulo 1 de seu livro. Aqueles homens indagaram, pensaram, talvez este não é o tempo de nós reconstruirmos, de nós voltarmos a essa obra, e se conformaram. A letra B diz: outros aproveitaram-se dessa interrupção para se dedicarem à construção de suas próprias casas. Vejam que lamentável, enquanto a casa, o templo do Senhor, estava deserto, estava vazio, a obra embargada por esse período de 15 anos, muitos judeus estavam preocupados com a sua própria casa, com a decoração, com a ornamentação, com a ampliação de seus lares, enquanto o templo do Senhor estava abandonado. Contudo, talvez alguns judeus ainda estavam orando, estivessem com seu coração triste, orando e clamando ao Senhor para que essa obra fosse retomada. Meus queridos, nós podemos extrair lições muito valiosas dessa aula. Eu gostaria de sintetizar em pelo menos 6 atitudes que nós devemos ter para resistir aos nossos inimigos. Para isso eu irei usar a leitura diária que a nossa lição traz. Nossa primeira atitude deve ser a oração. A oração vence a resistência. A nossa segunda atitude deve ser o trabalho constante. O nosso trabalho perseverante vence a resistência do inimigo. Nossa terceira atitude deve ser a vigilância. Nos mantermos alerta, vigilantes, vence a resistência. A nossa quarta atitude deve ser a bravura. É o contrário da covardia. Precisamos ser ousados, bravos, e venceremos a resistência. A nossa quinta atitude deve ser a precaução. Não podemos descansar as nossas mãos. Precisamos ser precavidos, estarmos a todo tempo alerta, e nós venceremos a resistência. E a nossa sexta atitude deve ser a união. Quando trabalhamos unidos no reino de Deus, nós vencemos a resistência. Eu quero convidar você para que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu gostei, e te peço que você deixe nos comentários a sua opinião sobre esta aula. E se assim você desejar, envie este vídeo para outras pessoas e vamos juntos ensinar e pregar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família, e nos vemos no nosso próximo vídeo, querendo Deus.